Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui. E hoje vamos falar sobre a importância do nosso concorrente para os nossos negócios. É muito importante que nessa construção que nós estamos fazendo a cada episódio, a nossa realidade comece a ser afiada pelo Espírito Santo. Senão a gente vai viver numa mentira, senão a gente vai viver numa identidade, a gente vai viver em uma pátria que não é as nossas, não é a nossa, né? E a verdade, ou seja, a verdade do céu, a verdade espiritual, ela substitui os fatos naturais. Os fatos celestiais são muito maiores do que os fatos da terra. A gente precisa, a cada refletir, a cada passo, a cada comparação, ter isso muito claro em nossas vidas. Senão a gente vai acabar olhando as circunstâncias com um olhar terreno, ao invés de olhar de fato com a posição que nós estamos. Mas Vinícius, por que você está falando isso aqui? É muito comum a gente querer se comparar com os outros, né? E a gente começa justamente com esse olhar humano, já nesse início de comparação de concorrente, a gente já começa a falar, poxa, mas eles já estão fazendo algo. Ah, já existe a empresa de espetinho, já existe a sanduicheria, já existe gente vendendo bolo, já existe gente inventando tanta coisa por aí. Eles já começaram, eles estão na frente, né? Ou até mesmo, aquela pessoa lá é bem melhor que eu. Então tem muitas pessoas, inclusive, que nem começam de fato os seus negócios por causa disso. E mesmo quando Deus te dá uma palavra específica, vá e faça algo. Vá e faça. A gente fica travado justamente porque começa a comparar com o outro e essa comparação com o outro acaba gerando dentro de nós um sentimento de incapacidade, de inferioridade, um sentimento de que a gente não está pronto para aquilo, que não compensa eu fazer, o outro já está melhor, o outro está lá na frente, eles já estão fazendo. Mas eu posso te falar uma coisa? Não existe competição no reino. Eu vou falar mais uma vez para você entender isso aqui. Não existe competição no reino. Mesmo que alguém esteja fazendo algo similar a você, está tudo certo. Olha só, Gálatas 6,4 diz o quê? Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. A nossa caminhada, é importante que vocês entendam que nós somos um corpo como um todo. Para aqueles que são cristãos, para aqueles que fazem parte do reino de Deus, nós fazemos parte de um corpo onde cada um soma com a construção. E da mesma forma, como eu falei no início, nós olhamos as circunstâncias, independente se as pessoas ali são ou não são crentes, independente de qualquer coisa, mas a gente olha justamente também com o olhar do reino. Então, independente de tudo, se é corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo ou não, nós olhamos com esse olhar de, poxa, não existe competição. Eu estou fazendo aquilo que Deus me colocou para fazer. Então, se Deus está te chamando, existem pessoas que precisam de você. Você é encarregado para atingir pessoas que ninguém irá alcançar. Cada um serve a um propósito. É por isso que eu lembro, né, eu vim da igreja de células há muitos anos, desde quando eu tinha 12 anos de idade, ou seja, mais de 20 anos aí, inserido nesse contexto de igreja em células. E era bastante comum nos nossos movimentos assim, de pastores, líderes, discipuladores ficarem constantemente estressados com tanto a fazer que tinha, justamente porque muitas pessoas não entendiam que eles eram chamados para somar no corpo. Eu não tenho habilidades que você tem, então é super normal que você some comigo. Recentemente na nossa associação eu trouxe uma nova profissional da área pedagógica. E quando eu estava apresentando justamente ela, algumas pessoas já ficavam na dúvida do que eu iria fazer nesse contexto. E eu mencionei, eu não vou fazer nada. Eu não tenho habilidade, eu não sou formado em pedagogia, eu nunca fui de ensino escolar, eu nunca vim dessa bagagem. Então, por que você acha que eu vou entrar nisso para dar pitaco?
Não precisa, eu tenho pessoas no corpo que vão e precisam desenvolver o seu papel. Então você percebe que cada um está no seu local, cada um está servindo conforme o seu propósito. Aí nesse decorrer aqui agora, eu quero explicar algumas questões também, às vezes técnicas para você entender também, né? Às vezes alguns de vocês estão chegando um pouco agora no mercado, e tem alguns tipos de concorrência, né? Que nós temos, que nós consideramos, né? Uma concorrência um pouco direta. Lembre-se, eu estou usando o termo concorrência porque é um termo mais fácil assimilação para você. Então o seu amiguinho ali, ele é direto, ou seja, ele comercializa os mesmos produtos ou serviços para o mesmo público. Essa é algo direto, é um público direto, uma concorrência direta. E nós temos a concorrência indireta. O público-alvo é o mesmo, mas os produtos são diferentes. Por exemplo, você vende sapato, mas o seu amiguinho aí do lado vende a camiseta, por exemplo. Ok? Então são o mesmo nicho para o homem, seria para homem de 30 a 40 anos, sapatos confortáveis, sapato meio hippie, não sei, e vocês vendem para esse mesmo público. Ok? Então você entendeu um pouquinho. Mas então, como que então você vai encarar tudo isso no dia a dia? E qual que é a forma de fato você olhar isso? Como eu falei, não existe competição. Uma vez que você já tem isso bem estabelecido dentro de você, agora vem uma outra forma de você olhar as coisas. Qual é o olhar que você olha para as pessoas? É o olhar de Cristo. Conforme Cristo vê as pessoas, conforme Cristo está vendo as outras pessoas, da mesma forma você vai olhar. E quando nós estamos olhando com esse tipo de prisma, a gente começa também a gerar em nosso coração um olhar de esperança, o olhar do Espírito, o olhar de algo positivo, o olhar de coisas boas, de coisas benéficas. Tanto que é ruim quando nós olhamos para os outros, para esses nossos concorrentes, e não conseguimos trair nada de bom. Tem uma coisa errada com nossa forma de olhar, tem uma coisa errada com a nossa perspectiva. Então nossas perspectivas sempre precisam ser boas, sempre conseguir olhar de uma forma como Cristo olhou as circunstâncias. E é por isso que nós vamos aprender aqui agora 5 coisas que você pode aprender com o seu concorrente nesse contexto. Ele é uma fonte para você. Ele é uma fonte para você aprender também e se moldar de acordo com aquilo que Deus está te falando. Então não existe essa visão também passiva demais, né? Deus te chama para algo e você fica parado, estagnado. Por exemplo, eu estou com um projeto novo, desenvolvendo agora. O que eu faço? Eu vou atrás, vou olhar o que as pessoas estão fazendo, eu vou olhar como que está essa área, como que as pessoas se comunicam. E o tempo inteiro eu estou orando, buscando o Espírito Santo, me dá luz, me dá graça, me dá sabedoria para poder ouvir de fato o que o Senhor quer me mostrar. Então a primeira coisa que você tem que aprender sobre o seu concorrente é: preste atenção exatamente no que ele faz. Ele faz a mesma coisa que você ou algo similar? Preste atenção nos seus produtos, a forma que é feito o produto, a forma da embalagem, se existe laço ou não existe um laço. Qual que é o carinho colocado nesses produtos? Qual que é a fonte que essa pessoa teve, esse seu concorrente, para montar esse produto? Qual que é a ideia dele? Qual que é o ideal? Porque eu sei que da mesma forma que ele tem isso expresso no seu dia a dia, você também tem algo que Deus te chamou para fazer. Existe um propósito dentro do seu coração para esses produtos, para o seu serviço. E uma vez que você vê como que o outro concorrente seu expressa isso, se é por meio de cartazes, se é no dia a dia, se é no atendimento, você consegue também entender onde você pode encaixar os seus também. Segundo lugar, como os seus competidores estão se posicionando? Muitas vezes a gente quer sempre inventar algo do zero, algo super novo, algo que ninguém nunca fez. E você não precisa inventar a roda sempre. Eu sei que produtos aqui, e eu quero até motivar você, que eu sei que muitos de vocês vão criar coisas que não existem. Coisas que são formadas lá no invisível, lá no reino, e vão trazer aqui para a terra. Mas você não precisa inventar a roda toda hora, o tempo inteiro. Se você olhar um pouquinho como que seus concorrentes estão se posicionando, a maioria fala para homem, empresário, por exemplo, vai desse lado. As
cozinheiras andam falando para mulheres donas de casa. Você não precisa virar e falar, então eu vou ensinar sobre culinária para crianças. Você não precisa criar algo super do novo zero. Não, a não ser que você tenha uma clareza que esse é o seu chamado. Agora, não tente criar simplesmente porque você quer criar uma coisa que ninguém está fazendo, que ninguém está conversando, que ninguém está no nicho. Não precisa. Em terceiro lugar, sobre como que você pode olhar seus concorrentes, é o seguinte. Entenda o preço que ele cobra. Por que ele cobra isso? Qual que é o valor que está aqui monetário realmente? O que ele entrega nisso tudo? Porque é muito importante você entender esse preço para entender também se isso adequa ao seu negócio. Muita gente, principalmente cristãos, tem dificuldade de cobrar, né, gente? Eles cobram tão pouco que não tem nem margem para funcionar. Quando o preço foi montado, ele simplesmente jogou um preço qualquer e não sabe nem os custos envolvidos, não sabe nem se isso vai dar lucro ou não vai dar lucro, se isso vai ser sustentável. Então, quando você for olhar o seu concorrente, comece a analisar um pouco isso. Peraí, por que ele está cobrando R$5 na latinha de coca? Como é que funciona isso? Em quanto tempo eu vou precisar? Quantas latinhas eu preciso vender para poder pagar meus custos? Será que isso é viável? Tem pessoas que vão passar por isso aqui. Esse tanto de volume de pessoas comprando de mim para dar essa porcentagem aqui. Então você começa a aprender com ele. E seja realmente, como eu falei, humilde a entender que ele é um aliado seu nessa caminhada. Não existe competição. Pergunte para ele. Você pode me ajudar? Você pode me orientar? Como que funciona esse cálculo? O que está envolvido aqui? Você começa a aprender com o outro. Isso é uma frase muito legal que eu ouvi há alguns dias, que é: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá com alguém, vá acompanhado. Então você precisa entender que você não precisa o tempo inteiro ficar indo atrás, pesquisando, lendo, estudando muitas coisas. Senão imagina só, você vai parar a sua vida e estudar 4 anos de marketing, 4 anos de finanças, 4 anos de contabilidade. Não, você tem esses profissionais para ir somando na sua vida. Então chama o seu concorrente, se você puder ter liberdade com ele, pergunta: como é que você faz esses cursos? Você pode me ensinar? Eu estou abrindo também algo, me ensina, como é que você faz isso aqui? Vamos somar forças. Isso é tão interessante. Eu lembrei de um exemplo aqui agora, na cidade de Goiânia, não sei qual cidade você é, mas provavelmente a sua cidade é igualzinho. Você chega numa rua e tem ali uma concessionária. E você vai perceber que sempre tem 5, 6 concessionárias do lado dela. Quem já percebeu isso? Se você vai também ali numa rua, naquelas ruas que tem tecidos, é cheio de tecido, um do lado do outro, vendendo. E por que isso é bom? Porque isso faz parte da concorrência. Olha só que legal. Um soma força com o outro. Muitas vezes eles dividem frete juntos para economizar. Você ajuda até o seu cliente a não ficar indo de um canto para outro da cidade. Então você percebe que existem sim, entre os próprios concorrentes, digamos assim, da mesma região, esse compromisso de: poxa, que bom que você está aqui, que legal, vamos somar forças, vamos fazer acontecer. Cada um tem seus benefícios, cada um tem as suas atribuições positivas, cada um está contribuindo para a sociedade. Em quarto lugar, identifique a força do seu concorrente. O que eles realmente fazem de bons? O que eles fazem de positivo? É muito comum que nesse momento aqui você esteja com esse calor da emoção no primeiro momento e fica querendo falar: poxa, mas o cara é ruim, ainda atende mal, que cardápio ruim, que cor ruim, nossa, a comida não é tão boa, a comida tá fria. Você fica olhando sempre tão e focando a sua mente pro negativo que você não consegue perceber o quantos de coisas positivas que você pode aprender com ele. Se o seu concorrente está ali há mais de 10 anos, 20 anos, você tem algo para aprender com ele. E é isso que você tem que entender. Não dá para você achar que tudo é ruim, negativo. Então anote o que ele tem de positivo, o que ele faz de bom. Qual que é o mindset desse empresário? Por que ele começou, como eu falei?
Começa a pensar de fato e anotar os pontos positivos dele. Nossa, ele é muito bom em atendimento, olha o que ele fez, olha só a criatividade que ele teve, é tudo bem decorado aqui nesse espaço. Ou olha a força que eles têm, eles passam segurança aqui, eles passam autoridade aqui no negócio deles. Identifique essas forças. E em quinto lugar, complemento também, identifique as fraquezas, claro. O que eles não estão fazendo que poderia ser melhorado? Mas não olhe com aquela visão de, nossa, esse povo é ruim, hein? Esse povo não sabe de nada, eu sei muito melhor eu sei fazer um sanduíche muito melhor que esse povo. Não, vai com esse olhar. Vai com o olhar maduro de, poxa, o que será que eles estão precisando ajustar ainda? Quais são as fraquezas dele? Porque quando você percebe essas fraquezas, você consegue até ajustar no seu próprio negócio. Então eu quero começar a trazer para você isso aqui. Medite, reflete, Espírito Santo, me conduza a cada momento dessa jornada. Me conduza para a cada olhar que eu vou ter para os meus concorrentes, as pessoas em minha volta. Que eu olhe para eles com um olhar puro, com um olhar de paz, um olhar de prosperidade. O olhar de prosperidade não deixa rancor, não deixa mágoa. Um olhar de prosperidade vê sempre abundância. Ele sempre vê as pessoas como também sendo pessoas que querem avançar, que querem crescer, que estão querendo entrar debaixo desse guarda-chuva da prosperidade, da abundância. Então, ore para que o Espírito Santo te dê essa luz. Se você sente que existe dentro de você uma mágoa, existe dentro de você um olhar sempre negativo, peça para o Espírito Santo trabalhar na sua vida para que você venha cada dia mais crescer nesses pontos e avançar na sua caminhada como empreendedor. Lembre-se, toda vez que você não for numa palestra, toda vez que você for num ambiente de empreendedorismo, toda vez que você estiver em algum local e tiver pessoas que são empreendedores também, que são pessoas, não importa o nicho, se é concorrente direto, indireto, trate-os bem, ouça com atenção, valorize o trabalho dele. Vai ser muito importante para toda a sua carreira. Beleza? Um forte abraço, nos vemos nos próximos episódios.